É isso aí, torcida do Fluminense, pessoal. Bora aqui pro pós-jogo aí do Fluminense e Vitória. Infelizmente o Fluminense deixou empatar no finalzinho ali. Deixou o Vitória empatar. Vamos aqui com o Neto, pessoal, comentando aí um possível pênalti em cima de John Arias na área do Fluminense, que poderia ter mudado a partida. Se não é inscrito no canal torcedor do Flusão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Pontos é muito bom. Palmeiras não perde 4 jogos do Campeonato Brasileiro pra mim. Esse cara é um monstro. Esse cara é um dos maiores treinadores que eu vi nos últimos 25 anos. Para falar em pênalti, eu tenho um pouco de dúvida do pênalti, eu não sei, o jogador do Vitória, em cima do John Arias, né, que estava 1-0 para a equipe do Fluminense, não deu o pênalti. No finalzinho do segundo tempo, o Vitória empata o jogo contra a equipe do Fluminense, que poderia ter tido a 5ª vitória consecutiva, se eu não estiver errado, com o Renato, ou 4. Godoy, eu já sei o que você vai falar, porque a gente conversou aqui, mas eu vou dar uma opinião minha. Para mim não foi pênalti. Por quê? Porque eu acho que a hora que o jogador tenta segurar a camisa, não é suficiente para ele cair desse jeito. Para mim, eu acho que ele forçou a jogada, no meu ponto de vista. Sim, e foi dessa maneira que o pessoal do VAR e o árbitro, que está bem colocado, o Gandanção está quase participando também da cena, ó, né? Pode não ver o puxão daquela maneira que acontece por causa do corpo do Arias encobrir a mão. A hora que ele gira, né? O corpo pode estar encobrindo ali, mas que a imagem do lado de cá, que é a imagem que o VAR tem, vai estar mostrando que o Arias está sendo puxado. Para você, pênalti? Agarrado. Para mim, pênalti. Então, para mim, pênalti. Você falou é pênalti, para mim é pênalti. Marília Ruiz. Eu achei pênalti e, nesse momento, o Renato da coletiva está possesso. Mas tem que estar possesso também quando acontece por outros times. Isso é verdade. Porque você, Renato Gaúcho, você puxa sardinha só pro seu time. Você não puxa sardinha pro futebol brasileiro. O Abel não puxa sardinha pro futebol brasileiro. Ninguém de vocês puxa. Nós aqui, eu tô comentando, achava que não tinha, o Godoy falou, tá falado. E aí vem essa desculpa de vocês. Porque você não puxa pro Grêmio, você não puxa se foi pro Palmeiras ou não, pro Fortaleza. Então vocês só gostam do umbigo de vocês. Então não é vocês que vão interferir na minha visão, como pênalti ou não. Para você foi pênalti, grande Leandro Quesada, que arrebentou ontem na Rádio Bandeirantes, fazendo Corinthians e Esporte, e hoje São Paulo e Santos no Morumbi. Tá trabalhando, hein? Que tá parecendo eu, hein? Tô querendo te imitar, meu. Aí você vai comprar um Rolex. Não, você vai me dar de presente, que você prometeu aqui. Depois te dou. Tá bom. Eu dou o meu para você, que tá sem bateria, inclusive. Então vai! Olha só, pênalti claríssimo, é o Lucas Alter que está nesse lance, tá? Agora, o movimento do corpo do Arias, o movimento do jogo, favorece também a falta, porque ele dá a girada e o jogador só deixa o braço para puxá-lo. Então, se isso não é pênalti, eu não sei o que é, né? Por isso que eu falo que você não pode punir pelo resultado. Você tem que punir pela ação. Isso. Qual foi a ação do defensor? Puxar com a camisa. Puxar o adversário. Mas ele caiu, ele fantasiou muito na queda, o puxão não foi suficiente para cair. Bom, puxou ou não puxou? É essa que é a pergunta. Puxou ou não puxou? Puxou. Pênalti. Puxou. Pênalti, então, ó. Não marcou pênalti contra o Fluminense, não marcou pênalti pro Grêmio. Não marcou pênalti pro São Paulo. Eu não sei da Série B, eu não sei da Série C, é uma falta também da gente, não sei também. Aí, marcou um pênalti pro Palmeiras, só dos 4, 3 não foram marcados. O que vocês foram fazer aí? O que vocês foram treinar? O que vocês foram entender? Qual foi o entendimento de vocês? O presidente da CBF tinha cancelado. Aí deu tanta coisa ruim na primeira rodada que ele falou, tá bom. Eu vou pagar pra vocês. Piorou! Vocês já descobriram que eu gastei muito com o presidente de federação, então agora eu vou gastar com os árbitros. Pô, aí faz essa reunião, faz o treinamento, faz não tem milagre, a encenação. Não sabia a regra antes, continuam sem saber. Não, mas não não saber a regra, é não conseguir interpretar o básico, né? O básico. Não vamos nem entrar no que dá discussão. Eu acho que não tem graduação de erro, mas acho que no caso do pênalti que não foi dado para o Grêmio,
Não tem É uma barbaridade. É uma barbaridade, porque inclusive ele foi assistir de novo, Não, isso é ele viu absurdo. e ele fala no VAR, não, eles estão os dois disputando a bola. Quem é Braulio da Silva Machado? É o cara que, no campeonato catarinense, deu um gol em campo, acabou o jogo e na súmula anulou o gol. Foi pro STJD, pro TJD, a CBF defendeu o cara. O que não veio muito da Silvia Regina, né, que ficou delegada de arbitragem, não foi? Ela deu um gol de gandula. Mas, não, Neto... Mas... Lembra do gol de gandula? Neto, isso faz É verdade, meu. Neto. Ela deu um gol de gandula, irmão. Neto. Pô, ela deu um gol de gandula, o gandula pegou a bola. Eu lembro disso, porque o meu filho fica assistindo no YouTube todos os lances de futebol. Meu filho ganhou do Salve e os Pido. Um beijo pro Kleber Machado, que eu tava vendo o jogo hoje na Record. Um beijo pro Dodô. Ô, Dodô, quer defender o centroavante, pô, o do Lucero? Pô, quer dar moral pro goleiro? O centroavante tem que bater, você foi craque, Dodô. Bom, centroavante não pode perder pênalti não, aos 44 segundos do tempo, irmão. Não dá pra perder não, você foi um monstro. Aí o Salvio deu o livro, 17 regras. O Júlio tá lendo. O Júlio tá lendo, eu aprendi regras com o Godoy. Quando parei de jogar futebol, a gente não sabia disso. Vocês jornalistas, vocês tinham que saber, nós também. Meu irmão, o Gandula tá aqui, ó. O Gandula pega a bola e faz assim, ó. Gol. Ela, pum, deu gol. E ela virou delegada da arbitragem paulista. Nada contra a mulher, é contra a função. Não é contra a mulher. Aí o Braulio, que fez o que a Marília fez... um mês. Um mês. O que ele ganhou? O Grenal. Vamos lá. O que o Flávio ganhou quando ele não deu o pênalti pro São Paulo? Quando ele deu o pênalti do Vitor Roque? Deu a final lá. Ele deu sabe o que a federação deu pra ele? A final da Série B entre Capariano, que ganhou o jogo de 2-1, do Primavera. Foi premiado. Ele foi premiado. Pela própria federação. Pela não própria CBF. federação. Então, vocês acreditam mesmo? Vocês têm razão? Vocês acreditam? Vocês acreditam que um pênalti como esse, como o Grêmio, é só uma visão do árbitro que ele não deu o pênalti porque ele... É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Fluminense vitória. Arias reclama de pênalti e lamenta empate no fim como uma derrota. Colombiano diz que o mundo inteiro viu o erro da arbitragem na não marcação de falta. John Arias não ficou satisfeito com o empate em 1-1 entre Fluminense e Vitória neste domingo no Maracanã pela 5ª rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o colombiano lamentou o gol do adversário no fim e afirmou que o sentimento é de derrota. A gente sai daqui de cabeça quente porque como foi o jogo, pelo momento do jogo que a gente tomou o empate. Eu acho que a gente deveria ter fechado o jogo melhor, estávamos com a vitória importante dentro da casa, então a sensação que a gente bate é como se fosse derrota. Hoje a gente perdeu 2 pontos que eram muito importantes para nós. Eu acho que a gente fez um bom jogo, criou chances, teve vários lances que dá para revisar depois com a cabeça fria. É seguir trabalhando, continuar trabalhando. E o Brasileirão é um campeonato muito longo, de partidas muito difíceis. Eu acho que a gente tem um começo brasileiro bom, mas que dá para melhorar ainda, declarou o jogador na Premier. Arias foi protagonista no lance polêmico no jogo aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense ainda vencia por 1-0, o colombiano foi derrubado por Lucas Halter na área de ataque, mas a arbitragem não assinalou o pênalti. O ídolo tricolor evitou atribuir o empate à jogada, mas disse que o mundo inteiro viu o que a marcação foi incorreta. É isso aí, torcedor do Fluminense. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Estarei trazendo aqui, pessoal, para vocês PC de Oliveira analisando os lances no fechamento, né, novo programa da Sport TV. E, pessoal, claro, deixando os créditos ao canal do Neto. Também, pessoal, ative o sininho das notificações para não perder nada do que eu vou postar aqui para vocês. Valeu!